20ª videoaula do Vamos Ler Geração Digital, iniciativa de mídia, educação e novas tecnologias do Grupo A Rede, que hoje começa uma série aí, né, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, abordando conteúdos importantíssimos em relação à política. No ano 2020, nós tivemos as eleições municipais que elegeram prefeitos e vereadores, e é um tema que se torna um pouco frio e esquecido ao longo dos anos onde não há eleições, são justamente como funcionam, quais são os deveres, as funções, as características dos cargos eletivos. E para iniciar essa série aí, a gente vai falar dos vereadores muito em sintonia com o que algumas escolas e municípios já desenvolvem, com as câmaras mirins, né, onde os alunos são eleitos vereadores. Então esse tema é muito importante, principalmente para o ensino fundamental 1, pensando que no futuro eles serão nossos próximos representantes, vocês, né, alunos que estão nos assistindo, serão nossos próximos representantes e também participam ativamente nas decisões junto com a sua família. Então, essa videoaula aqui, a 20ª do Vamos Ler, vai tratar justamente sobre isso, né? Quais são as funções dos vereadores que atuam nos seus municípios. Primeiramente, vamos conceituar o que é o vereador. Como vocês podem ver aí do dicio.com.br, cada um dos funcionários que, eleitos pelo povo, compõe a Câmara Municipal do município, sendo responsáveis por funções legislativas, capazes de verear, que pode exercer esse cargo. Então aí está a definição importantíssima para que a gente tome como base que a gente vai ter na sequência da nossa videoaula do Vamos Ler em relação a como funciona esse cargo, né? Vocês puderam ver ali que ele tem o ato de legislar, então ele integra o poder legislativo, né? Aqui no Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é dividida em 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, esses entes legislativos, aí os vereadores atuam como forma de legislar. Mas o que eles fazem é o que a gente vai ver na sequência com 2 vídeos, um da Justiça Eleitoral e outro da Câmara dos Deputados de Brasília. Você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Os vereadores e vereadoras são os representantes da população em cada município. Quanto maior o município, maior o número de vereadores. Uma cidade pode ter no máximo 55 vereadores, enquanto municípios pequenos têm no mínimo 9. É na Câmara de Vereadores que são votadas as leis municipais. Os vereadores e vereadoras podem criar tributos, instituir novos bairros, elaborar o plano de educação e o plano diretor da cidade, fazer o tombamento de prédios históricos e votar o orçamento do município. Os vereadores também são os fiscais das ações da prefeitura. Em caso de crime de responsabilidade, a Câmara de Vereadores pode abrir um processo de impeachment contra o prefeito. Fiscalize, acompanhe e cobre dos seus vereadores. Então vocês puderam ver ali no final, né? Cobre dos seus vereadores. É isso que a gente vai passar agora na sequência, abordando 2 temáticas interessantes, né? O que cobrar de um vereador, né? Eles que estão próximos aí ao seu município, e também a questão de como eles são eleitos, né? Para a gente entender muito mais essa dinâmica.
Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais e antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Você sabe como são eleitos os vereadores? Os vereadores são eleitos segundo o sistema proporcional. Este é um sistema que primeiro seleciona os partidos mais votados, depois verifica quais foram os candidatos mais votados. Como assim? Vamos supor que o município X tenha 10 cadeiras na Câmara Municipal e que na eleição de 2020 tivemos um total de 10.000 votos válidos. Então, calcula-se o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas. 10.000 divididos por 10. Assim, o quociente eleitoral no caso em questão é 1.000. Este é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um vereador na cidade X. Depois disso, as vagas são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu. Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Simples, né? Agora que você entendeu, é só pensar bem no candidato que melhor te representa. E no caso do vereador, você pode também escolher o partido que te representa. Basta digitar apenas os 2 dígitos do partido na urna e confirmar. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Vocês puderam conferir aí, né, que algumas temáticas passadas nos vídeos são referentes às eleições municipais de 2020, né, que aconteceu aí há pouco menos de um ano, né, mas que são importantes para a gente entender a atual configuração, nada mudou de lá para cá, então é importante trazer esses dados, lembrando que as próximas eleições municipais ocorrem em 2024, né, então todo esse contexto, todo esse interim, né, pelos próximos 3 anos, eles vão impactar diretamente aí, como a gente pode ver nesses vídeos, então é muito importante a gente desenvolver ações, né, cobrar nossos vereadores, entender como que funciona cada situação, né, para que ano após ano a gente possa trazer os melhores legisladores possíveis. Agora a gente vai passar 2 imagens aí com dados interessantes em relação ao tema que a gente está abordando no dia de hoje, justamente para reiterar o que fazem os vereadores. Eles discutem e votam projetos que serão transformados em leis de interesse do município, fiscalizam a utilização que o prefeito faz do dinheiro público, avaliam os orçamentos do município e ouvem as sugestões da população e as levam à prefeitura. Então tá aí, né, é importante reiterar esses tópicos para que a gente sempre possa debater sobre o que fazem os vereadores. Na sequência, a gente tem aí o aumento do número de vereadoras mulheres, né, eleitas aqui no Brasil, o que é muito importante justamente para que a gente tenha uma configuração aí cada vez mais igual em relação à política. Em 2012, nós tínhamos uma porcentagem de 13,13% que subiu menos de 0,4% em 2016, mas aí a gente já teve um acréscimo de 2,5% em 2020, chegando a 16%, 84% ainda são homens, né? Então vale destacar aí esse dado muito interessante das últimas eleições para vocês compreenderem como é dinâmico o processo eleitoral que é criado aqui dentro do Brasil. Importantes informações, importantes dados, mas é mais importante a gente sempre falar sobre essa questão de como os vereadores eles são importantes para
para a nossa configuração política, né, justamente porque eles atuam aí a nível municipal. Muitas vezes o presidente da Câmara muitas vezes não, sempre o presidente da Câmara será o principal referência do legislativo municipal, assim como o prefeito é do executivo. Então é muito importante, né? Só para complementar, eu vou trazer alguns outros dados aqui para que vocês saibam em relação aos vereadores. O Brasil tem pouco mais de 5,5 mil municípios, né? Então isso representa aí que são dezenas de milhares de vereadores, como a gente trouxe, há uma limitação, há um mínimo e um máximo de vereadores. Então é muito importante que em cidades de grande e médio porte as pessoas se atentem, porque as cadeiras são restritas, né? Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, a gente tem um número restrito de cadeiras em relação à população, se comparado com municípios menores, né? Que muitas vezes tem até metade, um pouco mais da metade das cadeiras aqui de Ponta Grossa, mas com uma população que chega aí a 20% do que tem o Ponta Grossense. Então essa temática é indispensável para que a gente possa debater ano após ano, justamente pela questão de que os vereadores são eleitos em um ano, mas é o mandato deles que percorre aí os 4 anos que precisa ser avaliado, justamente para que a gente chegue na próxima eleição municipal sabendo direitinho como eles se portaram durante todo esse período. Para a gente complementar, né, quero trazer a sugestão de atividades, como a gente sempre faz. Esse é um tema bem interessante para a gente trabalhar, sugestões de atividades, como vocês vão ver. A primeira sugestão que a gente traz aqui é em relação à questão dos vídeos, né, que você pode fazer uma gravação como se fosse um vereador e apresentar suas propostas. Olha que legal, enviando aí para o Vamos Ver, você vai ter acesso aí ao seu palanque digital, né, mostrando você, criança, aluno, né, que pensando aí nas futuras gerações, o que pode desenvolver. E em imagem você pode registrar em casa ou na escola ações que um legislador poderia contribuir. Por exemplo, tudo que a gente falou nesse vídeo, registrar uma fotografia, trazer uma legenda aí, onde que o legislador, onde que o vereador poderia atuar. Dando sequência nas nossas atividades, a gente tem a produção, escreva um texto sobre como os vereadores podem atuar em prol de todos, né? Então, um gênero textual aí a critério do professor e do aluno para falar sobre a videoaula de hoje e para complementar o debate, converse com os colegas em sala de aula e registre as funções de um vereador a partir desse debate que vocês vão fazer aí, seja na aula física ou virtual. Para a gente fechar, gostaria de agradecer nossos parceiros do Vamos Ver Geração Digital, que fazem com que milhares de alunos tenham essa capacitação para mídia, educação e novas tecnologias, toda essa sinergia que possibilita que a gente trabalhe a educação midiática e traga muito a acrescentar aí às salas de aula, principalmente na pandemia. Gostaria de agradecer você que mais uma vez nos assistiu na videoaula do Vamos Ver, 20ª videoaula, né? Número marcante aí. E começa uma série de especiais, né, que não vão ser consecutivos, é bom destacar, mas que vão abordar sobre a política aí até o final do ano, para que a gente possa se preparar tanto para as eleições municipais de 2024, mas assim como as eleições gerais de 2022, que ocorrem aí em pouco mais de um ano. Lembre-se sempre que você pode seguir o maior projeto em mídia, educação e novas tecnologias nas nossas plataformas digitais, e toda sexta-feira você tem um encontro marcado comigo para a gente debater os mais importantes assuntos. Até lá!